Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que, olha, mexe com a vida de muita gente. O uso do canabidiol, sabe? O CBD para dor crônica. Pois é. E quem tem dor crônica sabe que não é só uma dorzinha, né? Não mesmo, afeta tudo. Trabalho, o humor da pessoa, o sono, a vida social, né? Complica bastante. Exato. E para guiar nosso papo, a gente está com um material bem legal aqui. É uma revisão integrativa da literatura super recente, de 2024. Saiu na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Ah, sim, o trabalho de Bezerra e Cabral. Isso, elas fizeram um levantamento bem completo, sabe? Olharam Cielo, Lilacs, Medline, tudo entre julho e dezembro de 2023. Tentando entender o que a ciência já sabe sobre a eficácia do CBD para isso. Um trabalho importante para organizar o conhecimento atual. Totalmente. Então, a nossa missão aqui hoje é, destrinchar essas evidências. Será que o CBD é mesmo uma alternativa que funciona? Como é que ele age no corpo e o que isso significa na prática, para quem sofre com dor e para os profissionais de saúde, né? Principalmente lá na ponta, na atenção primária. Ok, então vamos desempacotar isso. Vamos lá. Bom, para a gente começar, todo mundo na mesma página, né? É bom lembrar o que é dor. A Associação Internacional para o Estudo da Dor fala que é uma experiência, nada agradável, claro, sensorial e emocional, que está ligada a um dano, que pode ser real ou até potencial no corpo. Uhum. E tem a dor aguda, né? Aquela resposta rápida a uma lesão. Mas a que interessa pra gente hoje é a crônica. É aquela que não vai embora, persiste mais de 3 meses, às vezes anos. Mesmo que a causa inicial já tenha sumido ou às vezes nem se sabe direito a causa. E o impacto, como você disse, é enorme, gigante. A fonte até fala que a origem pode ser bem complexa, envolve o físico, claro, mas também o lado cognitivo, comportamental. Isso já mostra... Já dá uma dica, né? Que o tratamento não pode ser igual para todo mundo, tem que ser muito, muito pensado para cada pessoa. Exatamente. Essa complexidade é chave. E quando a gente olha para os tratamentos que a gente já tem, os convencionais que a revisão cita, opioides, analgésicos comuns, anti-inflamatórios Sim. e até antidepressivos, antiepiléticos para dor neuropática, eles ajudam, claro. Mas assim, tem limitações sérias. E aqui, o que chama atenção, né, é como esses tratamentos às vezes falham no longo prazo. Como assim? Muitos podem levar à tolerância, sabe? A pessoa precisa de doses cada vez maiores para sentir o mesmo alívio. Ah, entendi. E aí, com doses maiores, principalmente de opioides, o risco de dependência, de abuso, efeitos colaterais, vira um problemão. Um problema de saúde pública mesmo. Nossa, quer dizer, a pessoa tá buscando alívio para dor e pode arrumar outro problema sério. Exato. É um dilema. E tem mais um ponto que a fonte levanta, citando um outro estudo. A dor crônica, mesmo sendo super comum, muitas vezes não recebe a devida atenção lá na atenção primária, sabe? No posto de saúde, no médico de família. Ah, é? Falta com frequência uma abordagem mais completa, multidisciplinar, tipo fisioterapia, apoio psicológico, terapia ocupacional. Tudo isso é importante porque a dor mexe com a pessoa inteira. Claro. Mas o que a gente vê muito é um foco quase que só num remédio para calar o sintoma, né? Sem olhar todas as outras coisas que estão acontecendo com aquela pessoa. Faz todo sentido. Se os tratamentos que a gente tem hoje esbarram nessas dificuldades e a abordagem nem sempre é ideal, é meio natural que as pessoas busquem outras saídas, né? Com certeza. E é aí que a cannabis sativa, a planta da maconha, entra em cena com mais força, né? A pesquisa nessa área deu um salto, parece. Principalmente depois que descobriram o nosso próprio sistema endocannabinoide lá nos anos 90. Sim. A descoberta desse sistema foi um divisor de águas, realmente. Pensa nesse sistema como um grande maestro dentro do nosso corpo, sabe? Regulando um monte de coisa. Humor, apetite, sono e, o que importa muito pra gente aqui, a percepção da dor. Nossa, que interessante. E ele usa substâncias que o nosso próprio corpo produz, os endocannabinoides.
E o curioso é que elas são quimicamente parecidas com os compostos da planta cannabis. Isso abriu uma avenida de possibilidades. Será que os compostos da planta poderiam conversar com esse nosso sistema para modular a dor? E é planta tipo uma farmacinha natural, então, cheia de compostos. A fonte fala dos canabinoides, né, que são terpenofenólicos, nome chique, mas são os principais aí, pelo jeito. Isso, tem centenas de compostos, mas 2 canabinoides são os mais famosos, os mais estudados. Um é o tetrahidrocannabinol, o THC. Ah, o famoso THC. É o mais conhecido, principalmente por ser o que dá o efeito psicoativo, né, o barato da maconha. Mas ele também tem propriedades medicinais importantes, como ser analgésico e antiemético, contra enjoo. Tá, e aí é que a coisa fica bem interessante, porque do laudo do THC tem o canabidiol, o CBD. Exato, ele é o segundo mais comum na planta e a grande diferença, não é psicoativo, não dá barato. E é ele que está chamando muita atenção para um monte de coisa. Parece que é ansiolítico, anticonvulsivante, anti-inflamatório, antipsicótico e, claro, analgésico. É nesse cara, no CBD, que a nossa análise foca hoje. E é bom a gente lembrar que usar cannabis para fins medicinais não é de hoje, né? Tem registro disso há milênios. Na China, na Índia, na Pérsia Antiga, já usavam para dor, convulsão, inflamação. Nossa, faz tempo mesmo? Muito tempo. E aqui no Brasil mesmo teve pesquisa pioneira lá em 1980 já. Uma parceria da Universidade Hebraica de Jerusalém com a USP, olhando justamente para o potencial do CBD para a epilepsia. Mas o debate público esquentou mesmo foi ali por 2014, né? Muito por causa das famílias. Ah, sim, lembra disso. Buscando na justiça, né? Isso. Buscando o direito de usar produtos com cannabis para crianças com epilepsias gravíssimas, que não respondiam a nada mais. E essa pressão da sociedade funcionou, né? A Anvisa acabou regulamentando em 2019. Funcionou sim. A regulamentação de 2019 foi um passo importante. Permitiu vender em farmácia produto à base de cannabis, com receita, e criou regras para importação. Mas, como um estudo que a revisão cita, de Sharon e colaboradores, mostra, a coisa não é tão simples. Sei. Mesmo com o uso médico crescendo em vários países, a pesquisa clínica de alta qualidade, aquela com muito paciente, grupo controle, sabe, que comprova mesmo eficácia e segurança, ainda enfrenta muitos obstáculos, muitas barreiras regulatórias. É meio um paradoxo, né? Como assim? As pessoas usam, relatam que melhora, mas a ciência robusta, em larga escala, ainda anda mais devagar por causa dessas dificuldades. Desde a burocracia para aprovar um estudo até o estigma que ainda existe em torno da planta. Entendi. É complicado. Então, voltando para a revisão de Bezerra e Cabral, o que elas encontraram, afinal, sobre a eficácia do CBD para dor crônica, olhando o que já tem de estudo? Olha, a conclusão geral delas é bastante otimista, viu? Elas falam em notória eficácia dos fitocannabinoides, que são esses da planta, como o CBD, como uma opção terapêutica para dor. Notória eficácia? Forte isso. E um ponto que elas destacam é que o CBD não parece agir só na dor em si, naquela coisa da nocicepção, que é como o nosso nervo avisa que algo está doendo, basicamente. Ele parece atuar também em outras coisas que vêm junto com a dor crônica, sabe? Tipo ansiedade, depressão, problema para dormir. Ah, que interessante, porque dor crônica raramente vem sozinha, né? Nunca, exato. E aí, melhorando esses outros aspectos, acaba melhorando a qualidade de vida da pessoa como um todo. Faz sentido. E a eficácia parece ser especialmente interessante para aquelas dores crônicas refratárias, aquelas bem teimosas, sabe? Que não melhoram ou melhoram muito pouco com os remédios de sempre. É como se o CBD oferecesse um caminho diferente para modular essa dor que não passa. E como ele faria isso? Qual seria o mecanismo por trás? Então, se a gente conecta isso com aquele papo do sistema endocannabinoide, a coisa começa a fazer mais sentido. O CBD interage com esse sistema, mas de um jeito um pouco diferente do THC. Ele não se liga tão forte nos receptores principais, mas parece que ele influencia o sistema de outros jeitos. Como? Tipo, aumentando os níveis dos nossos próprios endocannabinoides, interagindo com outros receptores no corpo que também têm a ver com dor e inflamação. Tipo, receptores de serotonina, vaniloides.
O resultado é um potencial efeito tanto analgésico quanto anti-inflamatório. Então ele não desliga a dor, mas ajuda a regular o sistema que a controla. É uma boa forma de ver. Ele parece ajudar o corpo a reequilibrar esse sistema. As pesquisas pré-clínicas, né, em laboratório, em células, em animais, mostram bem esse potencial de impedir que os sinais de dor e inflamação continuem. Entendi. Mas aí, como a gente já falou e o estudo de Sharon e colegas reforça, levar isso para a clínica, para o dia a dia do paciente, ainda tem uns poréns. Achar a dose certa para cada um, a melhor forma de dar, é óleo, é cápsula. Garantir a qualidade do produto, porque extrato de planta pode variar, né? E as questões legais que ainda existem. Tudo isso complica um pouco usar em larga escala. Sei. Bom, a revisão de Bezerra e Cabral analisou uns estudos específicos, né? Acho que ajuda a gente a entender melhor. Vamos ver alguns exemplos que elas trouxeram? Claro, olhar os estudos ajuda a deixar a coisa mais concreta. Ótimo. Bom, um deles, de um tal Pereira e colegas, olhou para epilepsia. Não é dor crônica direto, mas é importante porque foi uma das primeiras coisas para o CBD, né? A conclusão foi que o CBD pode ser usado com eficácia e segurança. Tipo um tratamento promissor mesmo. Isso meio que validou o potencial do composto, né? Sim, a epilepsia refratária abriu muitas portas para a regulamentação e o sucesso relativo aí deu um gás para pesquisar em outras áreas. Aí teve outro estudo bem interessante sobre esclerose múltipla, de Braley e colaboradores. Eles viram que muitos pacientes lá nos Estados Unidos já usavam canabinoides por conta própria. Ah, é. Sim, buscando alívio para dor central, que é comum na IM, para espasticidade, problema de sono, e os pacientes diziam que ajudava. O estudo fala também do potencial anti-inflamatório e neuroprotetor do CBD, que seria ótimo para IM, mas destaca uma coisa: falta diretriz médica clara. Os pacientes usam, mas sem orientação sólida, sabe? Pois é, esse é um padrão que a gente vê bastante. O relato do paciente muitas vezes anda mais rápido que a ciência rigorosa e as diretrizes. E isso tem risco, né? Usar errado, ter interação com outro remédio. Com certeza. Aí, para a doença de Parkinson, a coisa parece um pouco mais variada, digamos. Teve um estudo de Gomes que usou um extrato da planta toda, dose baixa, e viu o potencial para aliviar sintoma motor, tipo rigidez e também a dor, que é comum no Parkinson, mas não é motor. Outro de Martins fala da ação neuroprotetora do CBD, o que seria incrível para uma doença degenerativa. Mas, por outro lado, teve uma pesquisa de Almeida sobre o transtorno comportamental do sono REM, que é bem comum no Parkinson, e essa não achou melhora grande com o CBD comparado com placebo. Notou algo passageiro, mas nada demais. Essa variação nos resultados é meio esperada nessa fase da pesquisa. Pode ser a dose, o tipo de produto, se era CBD puro ou extrato completo, quem participou do estudo, como mediram os sintomas. Entendi. Isso só reforça que a gente precisa de mais estudo maior, mais bem feito, para entender direitinho onde e como o CBD pode ajudar no Parkinson. Não é mágica para tudo, mas parece ter um nicho ali. Sim. E talvez um dos achados mais, impactantes venha de um estudo de Soller e colegas. Eles olharam pacientes com HIV e dor crônica. Um grupo que usa muito opioide. Certo. E a observação deles foi que o uso de cannabis, eles não falaram só do CBD, mas da planta em geral, estava ligado a uma menor chance de usar opioide com receita. Olha só, isso é muito relevante. Se os canabinoides puderem mesmo ajudar as pessoas a diminuir ou até parar de usar opioide para dor crônica, nossa, o impacto para a saúde pública seria gigante. Pensando na crise de opioides que a gente vê por aí, nos riscos todos. É uma esperança, né? É uma linha de pesquisa fundamental, sem dúvida. Analisando esses exemplos todos juntos assim, o que salta aos olhos para você? Olha, algumas coisas ficam bem claras. Primeiro, a percepção de que o CBD e outros canabinoides podem funcionar para vários tipos de dor crônica, principalmente as mais difíceis, parece ser consistente, né? Aparecem vários estudos, relatos. Segundo, a melhora na qualidade de vida.
Isso volta sempre. Não é só aliviar a dor, é melhorar o bem-estar geral. Terceiro, esse potencial de reduzir o opioide é talvez um dos maiores trunfos para explorar. Mas isso traz uma questão importante, né? Como é que a gente transforma esse potencial em prática clínica que seja segura e eficaz para todo mundo? É o desafio. Exato. A qualidade da evidência ainda varia muito dependendo da condição, do sintoma. A gente precisa urgentemente de mais ensaio clínico randomizado, controlado, acompanhando as pessoas por mais tempo, para ter certeza da dose, da segurança, da eficácia. E a revisão de Bezerra e Cabral também falou desses desafios atuais, né? Sim, sim. Dedicaram uma parte importante para isso. Um dos grandes problemas aqui no Brasil, principalmente, é o acesso. A revisão cita estudos, tipo os de Martins e Andrade, que falam que o processo para conseguir o remédio legalmente é caro, é demorado, cheio de burocracia. Complicado mesmo. Imagina, tem que pagar médico particular porque muitos no SUS ainda não prescrevem. Às vezes precisa de advogado para conseguir na justiça e depois ainda bancar o custo do produto importado. Isso é impossível para a maioria das pessoas, né? Fica claro que precisa mudar coisa na política pública para facilitar o acesso, se a eficácia for se confirmando mais e mais. Sem dúvida. Custo e burocracia são barreiras gigantes. E não é só isso. Tem também as lacunas no conhecimento científico mesmo, né? Mesmo onde o CBD já é usado, tipo na epilepsia, a fonte fala que o mecanismo exato ainda não está 100% claro. Falta estudo de longo prazo, o que acontece com quem usa CBD por anos e anos, qual a dose ideal para cada problema. Para a esclerose múltipla, falaram da falta de protocolo claro. Ainda tem muita pergunta no ar. Exatamente. E essa falta de conhecimento sólido, de padrão, acaba virando outra barreira importante, os próprios profissionais de saúde. Ah, sim. Aquele estudo de Sharon e colegas, lá de Israel, com médicos especialistas em dor, mostra bem isso. Muitos até admitem que a cannabis pode ajudar, mas reconhecem que falta conhecimento profundo. Como usar, qual produto, qual dose, quais interações, e muitos ainda têm uma certa resistência, sabe? Talvez pelo estigma ou pela falta de dado muito robusto, e aí só pensam na cannabis como último recurso, depois que tudo mais já falhou. Em vez de talvez pensar nela mais cedo, quando poderia ajudar. Poderia ser o caso em algumas situações, sim. Essa hesitação dos profissionais acaba limitando o acesso dos pacientes também. Fecha o ciclo. Faz sentido. E qual foi a conclusão final da revisão de Bezerra e Cabral, depois de olhar tudo isso? O que elas deixaram como mensagem principal? Elas basicamente amarram esses pontos todos. A eficácia do CBD, principalmente para a dor que não responde bem a outras coisas, parece bem clara nos estudos que elas viram. Mas e os mais? Os mais são importantes. A aceitação pelo paciente é muito individual. Nem todo mundo se sente bem ou responde da mesma forma. Claro. A flexibilidade do tratamento ainda é um desafio. Como ajustar a dose, produto, de um jeito eficaz. E, crucialmente, o conhecimento dos profissionais ainda é uma barreira bem grande. A mensagem final delas é um chamado mesmo, sabe? Precisamos de mais pesquisa boa, mais divulgação clara do que já se sabe, criar protocolos clínicos baseados em evidência e, fundamentalmente, mais educação, mais sensibilização dos profissionais de saúde, especialmente na atenção primária, que é a porta de entrada do sistema, onde a maioria das pessoas com dor crônica vai primeiro. Tá, e aí? O que a gente tira disso tudo, tentando juntar as peças? A dor crônica é um problemão super complexa, afeta demais a vida. Os tratamentos que a gente tem ajudam, mas tem limite, tem risco. Uhum. Aí, nesse cenário todo, o canabidiol, o CBD, aquele da cannabis que não dá barato, aparece como uma luz, né? Uma alternativa que parece promissora. A revisão que a gente discutiu hoje, de Bezerra e Cabral, junta evidências que apontam para efeito analgésico, anti-inflamatório real, capaz de melhorar a qualidade de vida e, olha que importante, talvez até diminuir a necessidade de usar opioides em várias situações. Dor crônica geral, epilepsia, esclerose múltipla, talvez Parkinson. Sim, o resumo é bem por aí. O potencial terapêutico parece real, parece significativo,
Mas, como ficou claro aqui no nosso papo, os desafios também são bem reais. A gente precisa urgentemente de mais ciência, mais estudo clínico bem feito, para ter certeza dos benefícios, entender os riscos de usar por muito tempo e definir o melhor jeito de usar. Fundamental. E é fundamental também enfrentar as barreiras de acesso, as legais, as burocráticas, as financeiras, para que quem realmente pode se beneficiar tenha essa opção, de forma segura e justa. E, tão importante quanto, investir pesado em educação. Educar os profissionais de saúde para saberem prescrever e orientar com segurança, e educar os pacientes, a sociedade, para quebrar estigma e permitir que as pessoas tomem decisões informadas. O tratamento com CBD, como qualquer outro, tem que ser individualizado pensando na necessidade de cada um. Perfeito. E isso tudo deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Algo que vai além do que a gente discutiu direto, mas que sai dessa complexidade toda. Considerando essas barreiras que a gente falou de acesso, de custo, de conhecimento que ainda são tão grandes, como é que a gente consegue equilibrar o potencial terapêutico enorme que o canabidiol parece ter para aliviar o sofrimento de tanta gente, com a necessidade de ter certeza científica, de garantir um uso seguro, responsável no dia a dia da clínica? Como acelerar o acesso sem atropelar a ciência e a segurança? É uma equação difícil, né? Não tem resposta pronta. Mas é essencial a gente pensar nisso para o futuro do tratamento da dor crônica.